Tô rodando essa bolinha, né? Começou a gravar. Então, a gente vai começar o capítulo 10 de adaptação. Esse aqui é o bloco um, tá bom? Então, deixa eu entrar aqui e vamos começar. Então, o capítulo 10 é uma explicação adaptativa, né? Então, do livro do Mark Ridley, né? E a tradução de 2006, né? E, basicamente, o conceito de adaptação ele é mais antigo do que a teoria de evolução do Darwin, tá bom? A adaptação fala basicamente como os organismos estão compatíveis com o seu meio ambiente, tá bom? E o próprio Darwin, ele lidou com esse conceito antes dele se tornar evolucionista, né? Ele pegou, né, as ideias do Paley, né? Então, Paley, ele propôs que as adaptações que os organismos têm, ou seja, o conceito que existia antes do Darwin, né, são evidência para que demonstram que eles foram criados por um desenho inteligente, tá bom? Então, basicamente, o Paley fala, olha, veja, os organismos têm pulmão, têm coração, o coração bombeia sangue, o pulmão oxigena o sangue, o estômago digere a comida, e eles têm dentes que trituram a comida, eles têm uma língua que empurra o bolo para trás, eles têm um esôfago com músculos que empurram esse bolo para frente, depois da digestão do estômago vai no intestino delgado, eles têm pâncreas que solta enzimas, e assim vai indo, né? Então, os organismos têm estruturas que têm uma função adaptativa, no sentido de que elas ajudam o organismo a estar vivo, né? O organismo sem coração morre, tá? Então, o Perry falava, se você está andando por aí, você encontra uma pedra no meio do caminho, você fala, uma pedra, né? Mas você não dá muita bola, né? Porque aquela pedra pode estar ali por acaso, né? Só que se você encontra um relógio, o relógio é tão complicado, tão cheio de partes delicadas que funcionam de uma maneira tão bem que você fala, se há relógio, há relojoeiro. Pois essas coisas não acontecem ao acaso, né? Do nada se junta um monte de peça e começa a botar um relógio para funcionar, né? Então, né, essas coisas não acontecem ao acaso. Então, portanto, se há relógio, relojoeiro, se há seres vivos, há um criador que desenhou cada parte, né? Esse argumento, o Darwin achou super poderoso. Tanto que por isso que ele foi, entre quase 200 alunos, ele foi o 10º, né? Ou seja, ele estava no topo da curva. Por quê? Ele tirou nota máxima em filosofia e teologia, né? Lembrando que ele estava treinando para ser pastor, né? Porque naquela época os pastores da igreja anglicana eram professores universitários que davam aula de física, química, botânica e assim por diante, tá? Um, então, quer dizer, na verdade você podia ser pastor e não ser cientista, mas os cientistas que davam aula nas universidades britânicas tinham, por lei, não tinha separação do Estado e da religião, né? Então tinha, por lei, que serem membros da igreja anglicana, né? Mas isso aí muda ao longo do século, né? Mas no começo, não. Eram todos pastores da igreja anglicana, né? Só que na Escócia, não. Né? Então por isso que a Escócia era um ambiente mais livre de ideias, né? Bom, aí o Darwin, ele sabia de que qualquer teoria de evolução tinha que explicar a adaptação. Como que os organismos portavam características que não surgiram ao acaso e que auxiliam o organismo a sobreviver, tá? Então, basicamente, o grande exemplo que a gente pode usar aqui são as ampolas de Lorenzini, né, que foram descobertas no século XVIII, ou seja, antes da teoria de evolução, que é a segunda metade do século XIX, né, 1858, 59, né? Então, as ampolas de Lorenzini é uma atomista, né, que percebeu que tubarões e raias têm como se fossem umas garrafinhas, tá? Tem um orifício, um tubo e depois abre uma câmera, né? Uma câmera em que você tem ampolas, né? E essas ampolas são inervadas e das ampolas saem nervos, né? Que se juntam no cérebro do, do tubarão da raia, né? E a raia aqui à esquerda está ilustrando para gente
que a face ventral tem muito mais ampola de Lorenzini do que a face dorsal, né? E o Lorenzini olhou isso e falou, isso é uma adaptação. E todos os cientistas aceitaram. E não tinha teoria de evolução na época. Só que ele usou o raciocínio, né? Se uma estrutura complexa, parece muito um olho, né? Por quê? Porque o olho tem um olho, depois você tem nervos saindo da parte de trás do olho e vão para o cérebro, né? Ouvido é a mesma coisa, né? A linha lateral do peixe, a mesma coisa. Então, pela lógica, o, né, as ampolas de Lorenzini são um órgão sensorial do tubarão, né? É como as estruturas que a gente detecta o tato, a temperatura e a dor, né? Elas saem de estruturas e vão em direção ao cérebro. Então, é um órgão sensorial. Isso aí é a conclusão que ele chegou. Eu não tinha a mínima ideia do que seria as ampolas de Lorenzini. Vocês sabem para que é a ampola de Lorenzini? Bom, vou dar umas dicas, né? Uma coisa, é, quando você põe um peixe enterrado, morto, o tubarão detecta porque ele tem capacidade de cheirar, né? Quando você põe um peixe morto, enterrado, né, na areia, né, e você tampa o nariz do tubarão, ele não cheira, ele não acha. Mas se o peixe estiver vivo e enterrado, o tubarão acha. Essa habilidade do tubarão e da raia de detectar moluscos e peixes enterrados no substrato sugere que eles têm alguma maneira de detectar. Aí, como o músculo tem atividade elétrica, e alguém propôs, será que o tubarão detecta eletricidade? E isso aí foi baseado no fato de que, por exemplo, se você tem um tubarão num tanque, você não pode deixar fios próximos, né, da superfície do tanque, né? Porque eles começam a bater naquele ponto, tá bom? Então, de alguma maneira, ele está detectando o fio elétrico, né, e ele fica batendo naquele ponto, né? Então, então eles testaram, eles botaram elétrodos, né, que geravam o mesmo tipo de corrente na mesma intensidade que o músculo, e os tubarões tentam desenterrar aqueles pontos, tá? Aí outra coisa que eles fizeram, eles aí pegaram o tubarão, né, e botaram elétrodos nos nervos, né, e aí quando eles fazem um estímulo elétrico daquele ponto, um polvozinho dispara e você detecta o disparo do nervo na área que você estimulou eletricamente, tá bom? Então, quer dizer, você demonstrou eletricamente, não. Você pegou um fio, né? Tirando energia similar ao músculo, né? De um peixe. E você fica trazendo em volta, aí aquele mais próximo, aquelas ampolas mais próximas disparam, né? Então, a gente descobriu que sim, é um órgão. Mas a gente foi descobrir isso aí na segunda metade do século XX, né? É quase 200 anos depois que a gente chegar à conclusão que as ampolas de Lorenzini eram uma adaptação. A gente não sabia por quê, mas a gente sabia que era uma adaptação. Por quê? Porque estruturas complexas não acontecem por acaso. Então, e claro, né, tradicionalmente a gente tem três explicações para uma adaptação, né? Se estruturas complexas não acontecem ao acaso, a primeira hipótese, a hipótese que o próprio Darwin usou para passar, né, completar o bacharelado dele, né, foi o argumento do Paley, né? Então Deus explica, é o desenho inteligente, né? Então, um, antes de Darwin, a adaptação é explicada teologicamente, né? Deus é um ser bondoso e dá adaptações para os organismos para que eles possam sobreviver e viverem e prosperarem no ambiente em que Deus planejou eles viverem e prosperarem. Agora, tem uma outra hipótese que já existia antes do Darwin, né? E que ela vem desde os gregos, né? Então, são mudanças adquiridas pelo uso e desuso do meio ambiente, né? Então, né, ao longo do tempo, um ferreiro, por exemplo, trabalha com metal, aí vai ficando musculoso e os filhos dele já nascem musculosos, e se isso aí for mantido durante muito tempo,
características adquiridas em vida são herdadas pela prole, né? Isso aí seria a variação dirigida, que pode ser pelo uso e desuso e pode ser simplesmente uma tendência inata de produzir variação naquela direção. Essa segunda metade das mudanças adquiridas, né, por uma variação dirigida, seria a mutagênese, né? O que foi o pessoal de Mendel, né, quando inicialmente começaram a achar que as mutações eram dirigidas e explicavam a tendência de certas linhagens a seguir um caminho evolutivo, tá? Bom, isso aí seria a ideia do Lamarck, mas depois que foi emplacada por vários, dessa forma de ortogenia, mutação dirigida, por vários paleontólogos, principalmente um século depois de Lamarck, né? Ou seja, no final do século XIX, né? E começo do século XX, tá? Depois a gente tem a seleção natural, foi proposta por Darwin e Wallace, né? E é a variação dirigida. Quer dizer, desculpa, a variação dirigida presume adaptação em vez de explicar. Inclusive, a própria variação dirigida, ela depende de seleção natural para funcionar, tá bom? Então, a seleção natural seria a ideia do Darwin, né? Bom, então tá. Inclusive, né, se vocês pararem para pensar, por que que um, né, por que que o pescoço da girafa fica mais comprido quando ela está com fome e estica o pescoço? Por que que ele não quebra, né? A própria Lamarck, para funcionar, você tem que invocar o Darwin, tá bom? Então, o próprio Lamarck, para explicar como cresce o pescoço da girafa, ele tem que usar o Darwin, né? Ele vai falar, ó, girafas esticam o pescoço. As que ficam com o pescoço mais comprido deixam mais descendentes. Então, ao longo do tempo, essa característica adquirida em vida vai se propagando na população, tá bom? E as girafas que esticam o pescoço e ficam com torcicolo são selecionadas contra. Então, a seleção natural, na verdade, é o mecanismo mais poderoso. E o Darwin sacou isso aí, né? Então, o Darwin falava, qualquer teoria evolutiva que não explica adaptação é inútil. E ele achava que ele tinha um mecanismo. E o mecanismo que ele propôs foi a seleção natural, tá? Então, a gente tem aqui o pica-pau, né? Que é o animal que o Darwin usou como exemplo. E o pica-pau, ele sobe em cima dos troncos e fica mexendo a cabeça assim para escutar larvas de besouro, de borboleta e de menóptera, né? Vespas, né? Então, no substrato, roendo a madeira podre, né? E aí, o que que o pica-pau faz? Quando ele encontra, ele tem um bico super poderoso, né? E toda uma estrutura super forte que permite ele furar o tronco, né? E aí ele enfia uma língua super comprida, ela é tão comprida que ao invés de ela sair daqui de baixo, como todo mundo, ela sai de trás. Ela, na verdade, ela é ancorada numa das narinas, tá? Ela sai, dá a volta e ela consegue estender uma língua super comprida, né? Que tem um arpão na ponta, né? Então, esse último desenho aqui, embaixo da patinha, é do osso da língua do, do pica-pau, né? Que consegue espetar a larva na madeira, né? Depois eles têm esses pés que são conhecidos como zigodáctilos, né? Então todas as aves têm um dedãozinho para trás e três dedões para frente, né? Três dedos para frente, né? Mas um dos o pica-pau, ele na verdade tem dois dedões, né? Um dos dedos para frente fica para trás, aí ele consegue se segurar no tronco. E outra coisa também que ele tem, todas as aves trocam as penas do meio para fora. Só que o pica-pau troca de fora para dentro, porque ele usa a cauda para se apoiar. Então, na verdade, ele só troca as penas do meio, que sustentam o pica-pau, depois que todas as outras surgiram, né? Então, todas essas adaptações sugerem, que o pica-pau foi muito bem desenhado para essa função, né? E a explicação que o W propôs foi a seleção natural. Então, a seleção natural, ela funciona porque você tem variação, essa variação é dada, você tem, você tem taxa de reprodução maior do que a taxa de reposição, e a consequência disso é que não tem comida para todo mundo, existe uma luta pela vida.
e sobrevivem os mais aptos. Então, os recursos limitados fazem com que não, nem toda tenha reprodução diferencial, nem todas as variedades conseguem sobreviver, e as que sobrevivem melhor, por motivos genéticos, elas prosperam. Então, ao longo do tempo, muda a composição da espécie, principalmente porque muda, né, sobrevivem os mais aptos e eles passam seus genes adiante, né? Bom, ortogênese e tendências evolutivas, que na verdade é um aprimoramento das ideias da Lamarck, mas que foca de onde vem a variação, e se essa variação é inata, talvez estruturas apareçam não por causa da seleção natural, mas porque aquele organismo, aquela linhagem tem uma característica de produzir. Então, um dos exemplos usados era o brontotério, né? O brontotério é um parente da anta, do cavalo e do rinoceronte, mas não é nenhum dos três. É uma quarta coisa, são brontotérios, né? Eles eram um modelo, né, que surge lá no final do Paleoceno, começo do Eoceno, né? E fizeram enorme sucesso, mas até o final, né, do Oligoceno eles estavam extintos, tá? Então eles foram um tipo de perisodáctilo, né? Que teve nome, popularidade, né, de design, né, mas depois eles se extinguem. E eles começam pequenininhos, esse aqui não, esse aqui tem o tamanho do elefante, né, 2,40 m no ombro, né. Então, ó, os brontotérios, eles começam pequenininhos lá no comecinho do Eoceno, só que ao longo do Eoceno eles vão ficando cada vez maiores, né. Então, lembrando para vocês, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno e Mioceno, né. Então, eles vão ficando cada vez maiores, né? E outra coisa, eles começam a ficar com chifres. E esses chifres, que na verdade não é o chifre do rinoceronte, porque ele é ósseo, né? E ele parece um estilingue na ponta do nariz, né? Então, inclusive, toda a estrutura parece uma sela de cavalo, né? Então, isso aí é a figura 10.1 falando, né? Ah, Então, basicamente, o que o Ridley fala é o documentário fóssil mostra algumas trajetórias aparentemente dirigidas, né, que nem a do Brontotério, mas é improvável que elas tenham sido traçadas por evolução dirigida, né? Porque é uma coisa simples, né? Dentro daquela linhagem, pressões seletivas sozinhas são suficientes para explicar, né? Se os machos competem entre si por fêmeas, os machos maiores deixam mais descendentes, então essa esse mecanismo já basta para explicar como que essas estruturas surgem. E outra coisa também de que a gente observa, é, no fundo, o que o Simpson falava é de que duas linhagens tantantérios têm um paralelo entre o aumento do tamanho do corpo e a evolução de chifres. Então, são duas linhagens de muitas das linhagens que existiam. E, no fundo, nem todas as linhagens aumentaram de tamanho, né? Algumas diminuem de tamanho, né? Ou são, né, estão com tamanhos pequenos, a despeito de outras linhagens estarem aumentando o seu tamanho, né? E se você olha, por exemplo, esse mesmo argumento de ortogênese pode ser feito para os dinossauros, né? Então, se a gente olhar esse grupo de dinossauros, que inclui o Triceratops, Pterosaurus, Pentasaurus e assim por diante, né? Os Triceratopsídeos, né? Eles começam pequenininhos, né? Tamanho do carneiro, né? E vão aumentando o tamanho, vão aumentando o tamanho, vão aumentando a quantidade de chifres e vão aumentando a cela que protege o pescoço deles, né? Muitas vezes essas celas que protegem o pescoço estão com marcas de mordida de Tyrannosaurus Rex. Então, essa aí provavelmente é uma adaptação para evitar que o dinossauro, o Tyrannosaurus Rex, por exemplo, morda o pescoço e corte as artérias, né? A, a carótida e a veia jugular, né? E faça um bicho sangrar até a morte, né? Então, só que quando você olha, alguns Triceratops que estão isolados em ilhas se tornam pequenininhos. Os dinossauros e elefantes e rinocerontes que estão presos em ilhas ficam pequenininhos. Então, na verdade, isso aí não é uma tendência inevitável. E o John Caleb Simpson fala de que essas tendências que a gente encontra nos brontotérios, nos dinossauros e, por exemplo, nos cavalos, elas são um pouquinho retroativas, né?
que você tem uma árvore filogenética que está se expandindo, e simultaneamente a gente sabe como é que é o começo e o final. Aí, para contar a história, a gente cata uns fósseis no meio do caminho. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Iracotério, né? Que lá no Eoceno é o ancestral dos cavalos, né? E aí eles se diversificam, né? Eles são tipo umas pacas, né? E eles têm 4 dedos no pé, né? E eles têm dentes que são braquidontes, né? Que nem o nosso, né? Então, com raiz. E são pequenininhos, né? Mas conforme o tempo vai passando, as pernas ficam mais compridas e para alcançar o chão, tanto o pescoço quanto o rosto ficam mais compridos. Aí quando ele abaixa, ele passa, e quando ele levanta, né? Aí o osso fica para frente, aí ele equilibra a cabeça, né, no pescoço. E então, se vocês olharem o detalhe do cavalo, as pernas ficam mais compridas, os pescoços ficam mais compridos e o rosto fica mais comprido e os dentes ficam mais profundos porque eles começam a comer grama e grama tritura os dentes. A grama é meio durinha, tem silício, né? Então os dentes têm crescimento indeterminado, né? A raiz é ipsodonte, ela tem crescimento contínuo. E as pernas vão perdendo os dedos, né? Então, de 4 dedos vai para 3, de 3 dedos ele anda no principal, os outros ficam laterais. E de Priorhipos em diante, os dedos laterais praticamente somem. Tá? E no cavalo moderno sumiram, né? Então, eles são gulígrados, eles andam em cima de uma unha só, né? Então, do pé, eles só andam em cima de um dedo, né? Tá bom? E é exatamente o dedo do feio, né? É exatamente o dedo feio que é onde o cavalo anda, né? E o casco é a unha, tá? Então, só que quando você olha os detalhes dessa evolução, na verdade, por exemplo, o Anquiterium, que está aqui, ele não sabia que era para ele virar um cavalo, né? Então, ele está virando não uma girafa, né, mas um gerenuk, né? Então ele está com peninhas super compridas, pessoas super comprido, cabeça super comprida e provavelmente já conseguia pastar ficando de pé. Então ninguém falou para ele que ele tinha que virar um cavalo. Alguns cavalos tinham como se fosse uma trombinha, que é semelhante a uma anta, né? Então eles também não sabiam que era para eles virarem cavalos, né? E se vocês olharem aqui, Nan-Hippos é um anão. Ou seja, ele tem o tamanho desses primeiros cavalos, né? Então, ninguém falou para ele que ele tinha que ficar grande, né? Então, no fundo, a gente pega uma sequência de fósseis e conta uma história, mas a árvore, essa linha, que a gente põe um homem numa linha, né? Tá errada, né? Porque, na verdade, dos australopithecus, tem vários tipos de australopithecus e um deles deu origem ao gênero Homo. Depois, dentro do gênero Homo, tem várias linhagens do gênero Homo, e uma delas deu origem ao Homo sapiens arcaico. E tem vários Homo sapiens arcaicos, mas uma delas. Então, cada organismo está indo numa direção. Então, é uma árvore filogenética, né? Mas aí, em retrospectiva, a gente sabe como é o final, a gente sabe como é que é o começo, e a gente acha uns fósseis no meio para contar a história, tá? Só que os organismos estão se adaptando às circunstâncias. E, claro, que o que sobrou foi o ser humano moderno. Todos os outros seres hominíneos se extinguiram, né? Então a gente conta aquela história, né? O que sobrou são os cavalos modernos, né? Então a gente conta essa história, né? Mas a história foi muito mais rica. Além de acontecer isso, aconteceu um monte de outras coisas. Ou seja, não tem ortogenia. Existe uma tendência aos organismos se diversificarem e, a posteriori, você pode ter um padrão que surgiu por ação da seleção natural. Mas em cada um dos ramos, podia ter ido para a direita ou para a esquerda. E alguns foram para o outro lado, tá bom? Então, o George Gaylord Simpson desmontou completamente esse argumento de ortogenia, né? Os seres humanos modernos, a gente gosta de contar essa história, assim, né? Um, e, inclusive, a gente incorpora em piadinhas, né? Então, né, você tem macacos que começam a andar bípede, né? Então, seria o ancestral do homem e do chimpanzé, depois os australopithecus, depois Homo habilis, Homo erectus, aí faltou aqui o Neandertal, aí depois seria o Homem sapiens moderno, né? Então, essa seria a sequência, né? Na verdade, a árvore filogenética, você tem vários grupos, sahelantropos, ornitogonenses, adipíticos cadaba, né? Depois você aparece os australopithecus, aí você tem uma diversificação dos australopithecus, uma das
investigações da origem ao Paranthropus, outra da origem, ou seja, os Australopithecus robustos, e outra da origem ao Gênero Homo, que vai para várias direções, e o que nos interessa é que deu origem ao ser humano moderno. Então, a gente tem uma tendência a reconstruir essa linhagem, que também aconteceu, em cima de uma árvore que foi em todas as direções, tá bom? Então, ortogenia é balela, né? Bom, uma objeção feita, inclusive, pelos criacionistas, né? A evolução, né, de adaptações é que é o problema do, né, da escalada do monte improvável, né? Basicamente, o argumento é o seguinte: ó, estruturas complexas são improváveis de surgir, porque elas só funcionam de uma forma complexa. Por exemplo, o olho, né? O olho é uma coisa tão complexa, né, de que é impossível que ele tenha acontecido ao acaso, né? Então, por quê? Porque ele tem lente, ele tem músculos que mexem essa lente, tem uma íris que abre e fecha, ele tem a córnea que mantém tudo lá dentro, depois ele tem a retina lá atrás, ele tem um líquido vítreo. E se qualquer uma das coisas dá errado, um olho não funciona, tá bom? Então, como que uma coisa tão complexa pode ter acontecido ao acaso? Aí o Michael B. fala de que isso aí é uma estrutura irredutivelmente complexa. Ou seja, se você produzir a lente sozinha, ela não funciona. Então Deus deve ter criado isso aí por milagre, tá bom? Agora, o que o Dawkins fala no livro dele, né, sobre escalando um monte de provável, né, é que o bi essencialmente está errado, né, porque uma coisa que parece redutivelmente complexa, ele fala, né, no Mount Rushmore, que é um lugar onde eles fizeram o rosto de vários dos presidentes, por exemplo, Abraham Lincoln, George Washington e assim por diante, vários dos presidentes que foram super importantes para a formação da nação americana, né? E você vai lá no Mount Rushmore e você encontra o rosto dos presidentes, né? E lá em cima você vê pessoas andando, né? Aí você fala, nossa, como que eles chegaram lá em cima? Inclusive tem velhinho de bengala, né? Aí você fala, nossa, como que eles subiram lá em cima, né? Eles deram um pulo. Só que isso aí, claro, é estúpido, né? Porque o outro lado do Mount Rushmore, ele é lento e gradual. Então, se você imaginar do zero para formar o olho, é um pulo muito grande. Mas se você souber de que o outro lado é lento e gradual, aí você entende como que o pessoal subiu, né? Porque eles não subiram por essa face aí da frente. Eles subiram por trás. E por trás tem um caminhozinho que até uma pessoa usando uma bengala consegue subir, tá bom? Então, esse caminho lento e gradual, né, suave, esse é o jeito que as coisas evoluem, tá? Então, famoso, uma famosa carta que o Darwin trocou com um botânico, Asa Gray, em 1860, ele fala: o olho até esse dia me dá um tremelique, né? Cold shudder, né? Shudder é tremer e cold é frio, né? Então, a sensação de frio e tremer, né? Mas, quando eu penso nas graduações diferentes de olhos, a minha razão me diz para eu conquistar esse tremelique. Então, trocantemente, o Asa Gray era criacionista, né? Acho que ele morreu sem aceitar a teoria da evolução. Mas ele manteve uma correspondência grande com Darwin, né? Então é interessante essa conversa. E os criacionistas adoram citar essa parte. O olho me dá um tremelique. Eles adoram citar também. Peraí, para supor que o olho, com todas as suas muitas adaptações para ajustar o foco a diferentes distâncias, para admitir luz em quantidade diferente à pupila, para correção da, da aberração cromática esférica, é, se esse olho pudesse ser formado da seleção natural, me parece, eu confesso, absurdo no maior grau. Então, eles gostam de pegar essa parte aqui, que vem do livro da Origem das Espécies, né? Então, junto com essa frase aqui do Asa Gray, o olho me dá um tremor, né? Então, só que tem um problema. O Darwin propôs uma hipótese de como o olho surgiu, né?
Na teoria do Darwin, as adaptações complexas evoluem em pequenos passos. Tá? E o próprio Darwin fala, se você olhar todos os olhos na natureza, né, você tem olhos muito simples, você tem uma patela, você tem um olho muito simples, né? Que no fundo você tem umas células pigmentadas que fazem uma retina, você tem umas células epiteliais, né? E você tem as fibras nervosas, né? Então, as células pigmentadas, elas agem como uma retina, né? Tem nervos inseridos dentro dessa retina, né? E não tem nada. Não tem lente, não tem globo ocular, não tem nada. A retina está exposta do lado de fora da pele, tá bom? Essa é a patela. Depois, pleurotomaria, você tem o seguinte, você tem o, né, uma dobra. Então, você tem as salas pigmentadas, né, dobradas, juntas com, né, os nervos ópticos, né, e você, as salas pigmentadas atrás, né. Então, aí, basicamente, o que você tem é uma areazinha que é um cone interessante, porque, veja, se você é um bivalve e abrir sua concha, você tem esses olhinhos que nem cones, cada um apontando numa direção, né? Então, o problema do olho da patela é que qualquer coisa que apareça, ele dispara. Mas um olho em forma de cone, ele só dispara quando tem alguma coisa na frente dele. Então, você tem uma sequência de olhos, quando passa um peixe, dispara esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então, aí, ele fecha a concha. Então, veja, é adaptativo. Assim como o olho da patela é adaptativo, né? O olho da patela, ele consegue ver uma sombra, né? É, o Tomaria, ele consegue ver a sombra passando da direita para a esquerda, né? E mesmo um olho muito simples, mesmo uma minhoca. A minhoca tá nublado, tá de noite, ela sai. Se apareceu luz no céu, ela se enterra. Ela não tem olhos, mas ela detecta a luz pela pele. Agora, a planária, ela tem esse olho tipo a patela, que são dois pontos de pigmento na frente do rosto, né, da cara, né? E quando ela está andando no meio do folhiço, quando ela põe a cabeça para fora, como ao invés de ser toda a pele, a pele te diz se é dia ou noite, né? Só que os olhinhos na frente te diz, ups, eu pus a minha cabeça para fora e tem luz. Aí ela enterra a cabeça de novo e vai atrás. Então, ter os olhos concentrados na frente é vantajoso. E aí, quando você dobra os olhos, você forma um cone, aí você pode ver, ainda mais se tiver vários olhos, que nem perotomaria, né? Aí você pode sequencialmente ter um olho que consegue detectar movimento. Agora, o Nautilus, ele tem um olho que é igualzinho ao perotomaria, só que ele faz uma cavidade. E essa cavidade está cheia de água do mar, né? Só que ela funciona como uma câmera escura, né? Então aí ela forma uma imagem na retina. Então, sem lente, sem nada. Forma uma imagem na retina. Então o Nautilus enxerga. E aí, Aliotes, ele não deixa o olho exposto. Ele tem um fluido celular que preenche a cavidade. Então, né, e protege a retina, tá? E aí, o Nutella, ele tem uma córnea. E essa cavidade celular tem dois tipos, né? Tem uma lente, né, que seria uma gelatinosa, e depois a parte de trás. Só que essa lente é solta lá no olho, né? Aí, você tem o olho do povo, que além de ter uma córnea, que nem no Nucella, eu queria falar Nutella, né, mas é Nucella, né? Aí, ele tem uma íris e músculos seguram e estabilizam a lente. Então, veja, todos os intermediários. Então, no fundo, como é que surge uma coisa complexa que nem um olho? Através de pequenos passos. Então, as ideias de Bi são estúpidas, né? Porque ele não pensa no fato de que as coisas não são irredutivamente complexas. E, na verdade, você provar que uma coisa é irredutivamente complexa é muito mais difícil do que você demonstrar, principalmente olhando na natureza, todos os fatos intermediários. Então ele fala, os microtúbulos das bactérias não podem ter evoluído, é muito complexo. Isso aqui ele ignora o fato que tem um monte de microtúbulo de bactérias que são cada vez mais simples. Tá? Então tem muitos passos intermediários.
E depois, caminhos bioquímicos são muito complexos para funcionarem. Mas ele esquece o fato que os caminhos bioquímicos frequentemente são redundantes. E você tem muitas enzimas. Então, às vezes, começa a formar um caminho alternativo, né, com enzimas que são usadas para outra coisa. Então, essa redundância permite você evoluir novos caminhos. Então, você tem uns passos intermediários ali. E alguns organismos têm mais enzimas, outros têm menos. Então, foi lento e gradual. Então, essa história de irredutivamente complexo, na verdade, coloca a pessoa numa posição filosoficamente muito difícil. Você está falando que uma coisa é impossível a respeito do fato que existe variação e a gente encontra intermediários, né? Então, essa aí é a figura 10.2, né? Que conta essa história, né? Então, você começa com uma mancha simples, células pigmentadas, uma região, células pigmentadas com uma dobra, né? Aumenta o número de células sensíveis por unidade de área, né? E permite você ver numa direção. Depois, um ângulo em câmera com orifício, encontrado no Nautilus, que é uma câmera escura, né? Uma imagem. Depois, uma cavidade ocular preenchida com fluido celular em vez de água. Depois, um olho protegido pela adição da córnea. E o fluido celular diferenciado em um cristalino, né? Que funciona como uma lente, né? E finalmente você tem é, um olho complexo, como encontrado no polvo e na lula, né? É igualzinho o nosso olho, só que é melhorado, né? Bem melhor, na verdade. E aqui a pergunta: quanto tempo será que demora para evoluir isso? Então, se você usar taxas de evolução normal para proteínas e você querer gerar um programa, então veja, o maior problema do programa é que ele conta a história que você quiser que conte, né? Só que ele serve para você testar algumas hipóteses, né? Então, esse programa, é, ele deixa a variação ocorrer ao acaso, mas toda vez que ocorre uma variação na direção de um olho que funciona e seja adaptativo, ele favorece. Então, uma simulação sugere que o olho poderia ter evoluído facilmente em etapas graduais vantajosas, em menos de meio milhão de gerações. Então, se você é um organismo que todo ano produz uma geração, em 1.000 milhões de anos, você produz um olho, né? Então, isso aí explica por que que existe 40 caminhos rumo à iluminação, que é uma frase que vem do Dawkins, né? De que aparentemente o olho evoluiu no mundo animal 40 vezes, pelo menos, tá? Então, né, a evolução do olho aparentemente é bem rápida, né? E uma linhagem, uma vez que ela começa a caminhar nesse sentido, ela pode de repente produzir olhos, né? Em um tempo mais ou menos curto, né? Então aqui, essas são as 8 etapas da evolução do olho em um modelo de computador, né? Então o estágio inicial é que nem aquele estágio inicial, né, da patela, né? E então, se você tem uma camada de células transparentes, uma camada de células fotossensíveis e uma camada basal com células de pigmento escuro, né? Então, primeiramente, as propriedades ópticas são melhoradas por imaginação, até as etapas 4 e 5. Etapa 5 ele corresponde aproximadamente a um olho de câmera com orifício, né? Então, que é do Nautilus, né? E depois, você vai evoluindo no cristalino, né? Até você ter todas as estruturas, né? Então, né? Lembrando de que isso aí um trabalho com um modelo, né? Mas esse modelo é interessante porque mostra como conectar os pontos, né? Através da ação da seleção natural e as taxas de mutação que a gente conhece na natureza, tá bom? Bom, então, se a gente lê toda a frase do Darwin, a gente percebe que o Darwin, né? Ele é, ele fala que supor que o olho poderia ser produzido por ação da seleção natural, inicialmente ele sugere, né? Inicialmente ele sugere que isso aí seria absurdo. Depois ele fala, mas quando alguém falou de que o Sol estava parado e a Terra que dava a volta em volta do Sol, a maioria das pessoas negou isso. Mas, como se diz, voz popular, voz de Deus, é, não pode ser confiado dentro da ciência. E aí ele fala sobre as características, né? Que tem os olhos intermediários da natureza sugerem que foi um monte de pequenos passos, tá bom? Então, moral da história, né?
Segundo a teoria de Darwin, as adaptações complexas evoluem em pequenos passos, isso aí basta para explicar o problema da escalada do monte improvável, né? Quando você olha uma adaptação no final e compara com a sua ausência, você acha que isso aí é uma coisa irritativamente complexa. Mas quando você olha na linha evolutiva de vários organismos diferentes, você percebe que, na verdade, isso aí para mim é óbvio, né? Porque, por exemplo, se eu tiro os óculos, eu sou muito míope, né? Então eu não enxergo quase nada, né? Mas é melhor ser míope, enxergar um ônibus vindo te atropelar, né? Do que não ter olho, tá bom? Então, qualquer olho intermediário, né? A capacidade de você saber onde é em cima e embaixo, né? Que é esse o primeiro olho, né? O mais simples de todos, permite que se você tem uma retina escura, aí você sabe a diferença entre em cima e embaixo. Isso aí permite você migrar na coluna d'água, né? Quando está dia, você vai lá para o fundo para os peixes não te verem. Quando é de noite, você sobe para pastar no meio das algas, né? É isso que o zooplâncton faz, né? Então, isso aí, na verdade, é altamente adaptativo, né? A minhoca se esconder é altamente adaptativa, né? A planária, né? Saber que ela saiu do meio das folhas e ela voltar para dentro das folhas é altamente adaptativo. Então, no fundo, é a velha história, né? Você não precisa ter o melhor olho do pedaço. É como aquela piadinha, né? Que um sujeito vai e compra um tênis de corrida, né? Aí tá saindo com um amigo do shopping, e eles veem, nossa, fugiu um leão do circo. Aí os dois olham, né? Aí o amigo que comprou um tênis, tirou o sapato dele e põe o tênis. Aí o outro amigo olha e fala, por que você está botando um tênis? Você não consegue correr mais rápido do que o leão. Aí o amigo fala, sim, mas eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu só preciso correr mais rápido do que você. Então, ou seja, né, no fundo você não precisa ser o melhor do pedaço. Contanto que os predadores comam o outro, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, olhos intermediários bastam para explicar, né? Se os outros não têm, você leva vantagem, tá bom? Então é assim que, né? Então o olho não precisa estar completo para ser adaptativo. Mesmo só a capacidade de detectar luz pode ser adaptativa, ainda mais se o seu competidor não tem. Bom, o Fischer, ele comprou toda essa ideia de que a evolução é lenta e gradual, né? E ele, inclusive, propôs um modelo e uma analogia com o microscópio para explicar por que as mudanças genéticas na evolução adaptativa sempre serão pequenas. O modelo fischeriano é que pequenas mutações são muito melhores do que grandes mutações, né? Então, há sugestões de que as adaptações evoluem em poucos grandes passos genéticos ou em vários pequenos passos. Então, são as duas teorias que competem. De uma tacada só, o saltacionismo ou gradualismo, lento e gradualmente. E o modelo do Fischer é gradual. Então, o Fischer vira e fala, ó, se você tiver por exemplo, se você tiver no laboratório, né, e aí alguém te chama, eu não estou enxergando, né, você é o professor, né, alguém chama, não estou enxergando essa estrutura. Aí você chega lá e vai olhar e tá fora de foco, né? Aí o que que você faz? Você dá um tapão, pra... o microscópio finca na parede, né? Porque você andou demais, né? Ou você pega e mexe um pouquinho para lá e um pouquinho para lá. Provavelmente você vai mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, porque você já supõe que o microscópio estava no foco e aí ele saiu do foco, mas ele deve estar próximo do foco. Então, é, a analogia do Fischer com o microscópio é a seguinte: pequenas mudanças são melhores que grandes mudanças. Grandes mudanças, os saltos podem quebrar o microscópio. Pequenas movimentações, se o microscópio já está próximo do foco, você mexendo um pouquinho só já traz ele para o foco de volta, tá bom? Agora, claro, de que a teoria de equilíbrio deslocante de Wright é uma outra alternativa, porque a teoria de equilíbrio deslocante diz que pode ter picos adaptativos. Na verdade, ao invés de você estar aqui, você pode estar ali, né? Então, uma mutação de grande efeito pode tirar você de um pico adaptativo e levar você para outro pico adaptativo. Então, mutações fortes são melhores do que mutações pequenas, tá bom? Então, esse aqui é o modelo geral de adaptação, né? Pequenas mutações, se você já está próximo do pico, te deixam dentro do pico.
Uma mutação grande te tira completamente para fora do pico. Então, né, quanto maior a mutação, então assim a magnitude de mudança, menos adaptativo ela é. Essa seria essa figura 10.4, né? Só que o Kimura, ele disse que o morfoespaço, se o morfoespaço está vazio, grandes mutações são mais vantajosas que pequenas. Então, ele está usando a teoria do equilíbrio deslocante do Wright. Então, veja, o Kimura, é, ele foi pós-doc lá no laboratório do Sr. Wright, ele adotou várias das ideias dele e desenvolveu elas. Então, ele fala que, por exemplo, é, no Cambriano, você tinha um monte de picos adaptativos vazios. Então, qualquer mudança grande levava o organismo a ocupar, já que você estava no meio da planície, a ocupar um dos picos adaptativos. Então, né, o argumento seria de que por que teve tantos filhos produzidos lá no Cambriano, né? A explosão do Cambriano. E muitos logo no começo do Cambriano. A gente tem 100 filhos gerados, 100 filhos. E hoje em dia só tem 30. Ou seja, 70 se extinguiram, né? Por que você tem essa variação tão grande em filhos? E aqui a gente tem, né, o que parece ser um ancestral dos clonados aqui, né? E dos anelídeos e de tudo, né? E aqui você tem coisas que você não tem a mínima ideia do que você... Ah, isso aqui é um ancestral dos clonados, aqui é um ancestral dos artrópodes, né? E aqui coisas que você não tem a mínima ideia do que são. Simplesmente porque são filos que hoje não existem, tá bom? Então, é, para populações não muito próximas do salto adaptativo, é, né, mutações grandes podem ter um efeito benéfico, né? E são três fatores que influenciam a magnitude dos seus passos genéticos, né? Então, aqui a probabilidade de substituição de mutações é igual à probabilidade de surgimento de mutações vezes a probabilidade das mutações serem vantajosas vezes a vantagem seletiva das mutações, tá? Bom, a evidência genética sustentada na teoria de Fish é difícil de interpretar, principalmente porque, ó, às vezes você tem uma característica que parece ser bem diferente. Então, numa espécie, digamos, o bico tem 1 centímetro, e o genótipo é azão-azão. Aí na espécie 2, o bico tem 1,4 centímetros, isso é um passarinho, né? E o genótipo é A4A4. Então, quando você cruza a espécie 1 com a espécie 2, você produz um bico intermediário, né? E você aí traça isso aí para dois genes, azão e A4. Então, parece que o gene A4 surgiu na espécie, e ele foi adaptativo, e aí ele substituiu na espécie 2 o bico. Então, foi de pulo, né? Saiu de 1 centímetro e foi para 1,4 centímetros, tá? Na verdade, a gente está perdendo os genes intermediários. Então, talvez primeiro teve o gene A1, que aumentou o bico de 1,1 centímetros. Depois teve o genótipo A2, que surgiu e deixou o bico de 1,2 centímetros. Depois surgiu o genótipo A3, que aumentava o bico para 1,3. Então, a gente perdeu os espaços intermediários, né? Então, hoje em dia, a gente tem espécie 1 e espécie 2, parece que tem genes de efeito forte, mas talvez originalmente eles não eram de efeito forte. A gente perdeu os genes intermediários, né? Esse seria o argumento. Por isso que é difícil de interpretar essa evidência, tá? Bom, então, essas aí são as ideias do Fischer, né? Um passo grande ou um passo pequeno, né? Bom, o Birch and Chail, né, em 1999, eles trabalharam com bacteriófagos e eles estudaram, pois, vírus e bactérias, eles têm muitas gerações, então dá para ver coisas que demoram milhões de anos para acontecer em animais e plantas, ocorrem em poucos anos para um vírus, às vezes poucos meses para um vírus e para bactérias em poucos anos, tá? Então, a evolução pode ser observada no laboratório, usando organismos que têm geração curta, tá bom? Como vírus e bactérias, né? Inclusive, você pode congelar as placas de bactérias e você tem os intermediários, parados, congelados, mais vivos, nos seus estágios intermediários. Então, veja, quando você pega uma população pequena, a evolução é fischeriana, lenta e gradual.
Quando você pega uma população grande, a evolução pode ser lenta e por saltos. Tem mutações de efeito forte que só são evidentes em populações grandes porque elas são muito raras. Então, isso aí, modelo aí, sugere que em populações grandes a evolução pode ser por saltos, pode ser por saltacionismo, tá bom? Então, a gente aqui está chegando num ponto. Como que é a origem das novas adaptações? É lenta e gradual, ela pode ser por pré-adaptação, ou ela pode ser adaptação por combinação de módulos. Eu acho que eu vou fechar esse trecho aqui, né? Esse aqui foi o bloco um, tá bom? A gente continua a partir daqui, tá? Deixa eu parar para vocês poderem fazer pergunta, né? Vou parar a gravação. Então, até daqui, até daqui a